eu sou coordenadora terapêutica e psicóloga do Centro de Tratamento Caminho de Luz, onde nós realizamos um tratamento especializado para o uso e abuso de substâncias. O uso e o abuso de substâncias vem se tornando um problema de saúde pública e a Organização Mundial de Saúde já reconhece o transtorno por uso de substâncias como uma doença crônica e progressiva. E, infelizmente, hoje, 1 a cada 7 pessoas recebem um tratamento apropriado para tal dependência. Nossa metodologia de vida limpa consiste num cronograma de tratamento que vai de 6 a 9 meses, dependendo da evolução do paciente dentro da instituição. O paciente, nesse período, ele pode ter contato com os familiares através de ligações, visitas, cartas, todas agendadas pelos psicólogos e pelos funcionários. Nós temos uma equipe multidisciplinar que fica diariamente na clínica oferecendo esse tratamento. Então, nós temos médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, educadores físicos, nutricionistas, motoristas, terapeutas, acolhidos que vêm de fora para contar a experiência da vida limpa, pessoas que trazem um pouco da literatura dos 12 passos, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, espiritualidade e muito mais. Sendo assim, a nossa metodologia ela é baseada na filosofia dos 12 passos, narcóticos e alcoólicos anônimos, onde o paciente ele é psicoeducado sobre a sua doença, aprende com outras pessoas que também sofrem das doenças e se unem para conseguir lidar com os problemas diários que vão aparecer na vida limpa. Hoje nós oferecemos 4 alimentações, todas são balanceadas e avaliadas por nutricionistas e os nossos pacientes também fazem trabalhos voluntários na nossa panificadora e em entidades parceiras. Na unidade 1 é quando o paciente ele tem o primeiro contato com o tratamento. O paciente chega até nós, ele passa pela equipe, ele faz exames médicos, exames periódicos, consultas com a enfermeira, o acolhimento inicial com o psicólogo. É o momento onde o paciente compreende um pouco sobre a sua doença e que precisa de ajuda, começa a conhecer sobre a filosofia dos 12 passos, sobre a espiritualidade, e ele começa a compreender e aceitar o tratamento dentro da instituição, lidando também com a abstinência nos primeiros meses. Após toda a passagem pelo processo de abstinência e aceitação, o paciente ele é acolhido junto com o restante do grupo e os profissionais de saúde tentam manter essa comunicação diária com o paciente através de dinâmicas, terapias em grupo, conversas em grupo, conversas sociais, envolvimento de habilidades sociais, desenvolvimento de atividades físicas, tudo voltado para o processo de adaptação do paciente dentro da instituição e para ele que consiga se sentir útil dentro de atividades como a hortoterapia. Ele ajuda a fazer alimentação, lavar roupa, a limpeza da clínica. Eles são responsáveis em arrumar o próprio guarda-roupa, a cama. Sendo assim, o paciente ele começa a ter responsabilidades. Muitas responsabilidades que eles perderam durante o processo do uso. Conforme o tempo vai passando, esse paciente vai tendo maior aceitação do seu processo e da sua doença. O paciente ele compreende o que levou ele ao uso e ele busca soluções para que isso não aconteça, através da prevenção do uso. Então, dentro da clínica, o paciente ele vai subindo etapas, onde ele pode chegar a ser até supervisor dos outros pacientes. Então, ele pode ter a chance de ser monitor, coordenador, supervisor, tudo dentro da própria instituição. Assim ele vai ganhando responsabilidade e vai se sentindo cada vez mais pronto nesse processo para ele voltar para as atividades sociais e voltar para a sua rotina fora de casa, fora da instituição, dentro de casa e junto com a família. Nossa missão é oferecer um tratamento necessário, humanizado e efetivo para o dependente químico e para os familiares, para que todos consigam obter a sua saúde em outras áreas da vida.
Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Diogo Paiva, eu sou psicólogo aqui no CT Caminho de Luz e hoje vou estar falando um pouco para vocês como que é o papel da psicologia aqui dentro, tanto com os pacientes quanto também o nosso trabalho que a gente faz com as famílias dos pacientes. O paciente, quando chega aqui, ele é acolhido pela gente naquele primeiro momento de dor, de anseio, às vezes o paciente está passando por uma abstinência, a gente acolhe ele e posteriormente, com o tempo, a gente vai entrando mais a fundo dentro desse processo, as raízes que o levaram ao uso, os motivos, o sofrimento que ele passou por toda a vida, ao ponto dele ter que chegar ao uso de substâncias. Posteriormente, todo esse trabalho é feito no nosso tempo de tratamento e a gente tem conseguido bons resultados. Com certeza, quem passa por aqui é modificado. Posteriormente, uma nova modalidade que a gente também fornece tratamento é justamente o acolhimento também para as famílias dos pacientes, onde esse acolhimento é feito através de grupos familiares online, que ocorrem quinzenalmente. E nesses grupos a gente orienta as famílias de como lidar com o paciente, tanto depois quando o paciente tem alta, como também lidar com ele durante a internação, que a família também tem que passar por esse processo de mudança, e principalmente acolhendo as famílias nesse momento de dor, orientando elas e trazendo o significado que todos têm que passar pelo processo de mudança durante a internação. Não é somente o paciente. Todos fazendo a sua parte, a gente consegue um bom resultado. Então, pessoal, com todas essas informações, espero que vocês possam sentir um pouquinho de como que é a nossa estrutura, do nosso amor e o carinho que a gente tem pelos nossos pacientes. E com certeza, a gente sabe que não é um momento fácil, a gente sabe que é uma escolha difícil, mas é uma escolha necessária. Então, não postergue o sofrimento e age no momento certo, o quanto antes. E no que precisar, a gente vai estar sempre à disposição para receber com muito carinho, muito amor, muito trabalho humanizado o paciente de vocês, assim como a família de vocês também. Agora, pessoal, vou estar falando um pouco para vocês como que funciona a parte psicológica, atendimentos e tudo, tratamento aqui na unidade 1. Na unidade 1 é o primeiro contato que a gente tem com todos os pacientes que chegam na instituição. Então, nesse primeiro momento, é uma unidade onde a gente tem um controle um pouco mais rígido, porque no começo a gente precisa ter esse controle para o paciente, muitas vezes que chega em crise, em surtos e abstinências. E a gente faz esse acolhimento com o paciente, estabiliza a parte de medicação, a parte psicológica, a gente também faz esse acolhimento dele, juntamente com atendimentos psicológicos, dinâmicas de grupos e todo o processo que a gente vai fornecer para o paciente se estabilizar aqui. Depois de um tempo, se o paciente tiver um perfil, ele pode estar indo para a nossa unidade 2. Igual também tem pacientes que às vezes não têm esse perfil da unidade 2, eles podem concluir o tratamento aqui. E depois, em ambos os casos, seja na unidade 1 ou na unidade 2, serão caminhados no final do tratamento para a nossa casa de reinserção. Meu nome é Ana Cristina, eu sou a enfermeira aqui da CT. A minha principal função é fazer esse acolhimento quando o paciente chega, então eu tenho o primeiro contato, vou aferir os sinais vitais, a pressão arterial, a frequência cardíaca, entre outros. E nesse momento também é necessário fazer o teste de COVID, para uma questão de proteção do paciente e também uma proteção do restante do pessoal da clínica. Então eu faço esse teste dependendo do resultado. Ou ele vai poder ter um contato com o restante do pessoal ou vai ficar em isolamento. Bom, então alguns pacientes, eles ao entrarem aqui de maneira involuntária, e com o uso de droga, álcool muito recente, eles podem ter essa abstinência, podem ter náusea, vômito, diarreia. É muito comum que eles não consigam dormir nos primeiros dias. Então, o tratamento medicamentoso, ele entra nesse momento justamente para ajudar no tratamento. Então, geralmente eu entro em contato com o médico psiquiátrico, que é o responsável aqui da clínica, explico o caso, explico as medicações que o paciente já toma, quais as comorbidades, e aí ele prescreve algumas medicações para que o paciente ele consiga, nesses primeiros dias, conseguir fazer o tratamento ideal. Os internos aqui da clínica têm o direito de ter uma consulta com a médica clínica geral, assim como também uma consulta com o médico psiquiatra. Então, nessas consultas ficam presentes, eu como enfermeira, os psicólogos, para justamente a gente tentar um atendimento multiprofissional e cada um levar as suas informações para a consulta. Depois dessa consulta, o médico prescreve as medicações e algumas orientações. Então, eu fico responsável por fazer os estojos de medicação, dar a medicação para eles,
todo dia de manhã e à tarde eu sou responsável por dar essas medicações e também por tirar dúvidas, né, que eles têm de como é o tratamento, qual que é o benefício, o que pode trazer de efeito colateral. Então eu fico como responsável por essa parte. Os internos aqui, eles têm um atendimento muito individualizado, né? Então eu faço atendimentos com ele rotineiramente, então eles podem conversar comigo, são questões que muitas vezes eu posso levar para o psicólogo ou para o psiquiatra. A gente tem esse momento de acolhimento em que eu deixo eles à vontade, né, para conversar comigo, às vezes questões não só relacionadas à saúde, como também questões que eles podem tirar dúvidas, podem conversar sobre outros assuntos também. Podem acontecer, né, algumas intercorrências fora desse período de expediente em que eu estou presente aqui. Então, sempre os coordenadores entram em contato comigo, eu venho até a clínica, né, avalio a situação, se necessário, eu entro em contato, né, com o médico psiquiatra, explico também a situação, o que tem acontecido. E aí, dependendo, né, do que ele me orienta, né, se for medicação, é sempre com a prescrição dele. Então, toda intramuscular que é necessário, a gente tem essa prescrição do médico. As medicações por via oral da mesma forma. Então, eu sempre venho aqui para dar esse suporte para eles. O Centro de Tratamento Caminho de Luz é referência no tratamento humanizado para transtorno por uso de substâncias e hoje nós temos uma taxa de 45% de recuperação e remissão graças à nossa metodologia de tratamento que se tornou referência no sul de Minas.